A paz do Senhor Jesus Cristo. Família Alma Avivada. Olha, sendo bem sincero, tem dias que a gente só quer um botão de pausa, né? Não para fugir de Deus, imagina, mas para fugir desse peso, daquela ansiedade que chega sem bater, apertando o peito, daquele desânimo que vira sombra, dizendo que nada vai mudar. A gente sabe que precisa orar, que a Bíblia tem a resposta, mas a força sumiu. Parece que a fé entrou de férias e esqueceu de mandar o endereço. Se você está se sentindo assim, com o coração querendo, mas a alma pesada, cansada demais até para começar, eu te entendo, de verdade. Confesso que já me senti exatamente assim muitas vezes. E hoje quero te convidar para olhar para um lugar talvez inesperado. O livro de Zacarias. Sim, ele mesmo. Porque ali tem algo, um segredo talvez, para gente que está lutando contra o medo e precisando desesperadamente de esperança. Uma esperança pé no chão, sabe? Não um sermão distante. Fica aqui comigo, prometo que a gente vai caminhar junto nisso. Então vamos pensar juntos em Zacarias. Tenta imaginar a cena, tá? O povo de Israel tinha acabado de voltar para casa depois de décadas longe, no exílio na Babilônia. Você pensa, que alegria, voltaram para a terra prometida. Sim, mas a realidade era dura, muito dura. Jerusalém, ainda em escombros. O templo, uma obra parada, cheia de desafios, oposição, falta de grana, um desânimo geral pairando no ar. Sabe aquela sensação de começar um projeto gigante e no meio do caminho olhar para tudo que falta e pensar, meu Deus, onde fui me meter? Não vou dar conta. Era bem por aí. Um cansaço profundo misturado com medo do futuro e talvez até uma pontinha de dúvida. Será que Deus realmente está conosco nessa empreitada toda? Parecia mais um perrengue sem fim do que uma promessa cumprida. Eu me coloco no lugar deles e, sinceramente, acho que eu estaria esgotado também, desanimado mesmo. E quantas vezes a gente se sente assim com os nossos próprios templos para reconstruir na vida, né? A família, a carreira, a própria fé. É nesse cenário, nesse clima pesado de incerteza e exaustão, que Deus levanta Zacarias, um profeta jovem, talvez ele mesmo lutando com as próprias inseguranças. A Bíblia não esconde a humanidade dos seus servos, e isso me conforta demais. E o que Deus faz? Ele não entrega para Zacarias um manual de 5 passos para reconstruir o templo ou um discurso motivacional vazio. Não. Deus abre os céus para ele, literalmente. Começa a dar a Zacarias uma série de visões noturnas. E olha, não eram visões simplesinhas, não. Eram coisas meio fora da caixa. Cavalos de cores diferentes patrulhando a terra, chifres representando nações poderosas sendo quebrados, um candelabro de ouro maciço com 2 ramos de oliveira do lado, um rolo voador gigantesco com maldições escritas. Coisas que, num primeiro momento, poderiam até assustar ou confundir, tipo, Senhor, o que é isso tudo? Mas cada visão, gente, cada visão era uma mensagem direta de Deus para o coração daquele povo cansado. Era Deus dizendo, através daquelas imagens fortes, Ei, eu estou vendo tudo. Eu sei da sua luta, do seu medo, do seu desânimo. Eu não abandonei vocês no meio do caminho. Aquela visão do sumo sacerdote Josué, coberto de roupas sujas, representando o pecado e a vergonha do povo. E um anjo ordenando, tirem as vestes sujas dele. E depois, vestindo ele com roupas limpas, de festa. Que imagem poderosa! Era Deus dizendo, eu perdoo, eu purifico, eu restauro a sua dignidade, mesmo quando você se sente o mais sujo e indigno dos meus filhos. Isso bate fundo em mim. Quantas vezes a gente se sente indigno demais para sequer orar? E aquela outra visão famosa do candelabro e das oliveiras, ali vem a frase que ecoa até hoje, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, Zacarias 4:6. Que alívio ouvir isso. Não é na nossa força que a gente vence o desânimo, a ansiedade, os problemas. Não é no muque. É dependendo do Espírito Santo. É Ele quem alimenta a nossa chama,
quem nos capacita quando a gente acha que não tem mais de onde tirar. Zacarias estava recebendo e transmitindo um bálsamo de esperança pura. Deus estava reafirmando: eu estou no controle. A obra vai continuar. A restauração vai acontecer. E mais, o Messias prometido, ele vem. Era um chamado para levantar a cabeça, mesmo em meio às ruínas. Um chamado para confiar, mesmo quando tudo parecia dizer o contrário. Um chamado para parar de lutar com as próprias forças e descansar no poder daquele que começou a boa obra. Agora, me diz uma coisa com a mão no coração. Quantas vezes a gente não se sente exatamente como aquele povo em Jerusalém? Olhamos para a nossa vida, para as nossas próprias ruínas. Talvez um relacionamento desgastado, uma situação financeira que aperta mês após mês, aquela ansiedade que teima em roubar a paz antes de dormir, ou mesmo a sensação de estar espiritualmente seco, vazio. A gente acorda já cansado, a lista de tarefas parece um rolo compressor vindo na nossa direção, e a vontade é só de se esconder debaixo do cobertor e esperar o dia acabar. A gente sabe o que deveria fazer, orar mais, ler a Bíblia, mas a energia simplesmente não vem. Parece que o tanque está na reserva há muito tempo. E a culpa vem junto, né? Sussurrando que a gente é um péssimo cristão por se sentir assim. É aí que a mensagem de Zacarias vira um bálsamo urgente para nossa alma hoje. Aquela visão de Josué, o sacerdote, com as roupas sujas. Gente, isso fala tão alto sobre como a gente se sente. Impuro, inadequado, com vergonha de se aproximar de Deus, porque a gente sabe das nossas falhas, do nosso distanciamento, da nossa falta de fé em tantos momentos. A gente pensa, Deus deve estar tão decepcionado comigo. Mas o que Deus faz na visão? Ele manda tirar as roupas sujas. Ele mesmo providencia vestes novas, limpas, de festa. Entende o que isso significa para você, para mim agora? Deus não está focado na nossa sujeira atual, no nosso cansaço, na nossa falha em manter tudo perfeito. Ele olha para a gente e vê o potencial da restauração que Ele quer fazer. Ele não te acusa, Ele te convida. Deixa eu limpar isso. Deixa eu te vestir de novo com a minha graça. Essa culpa que te paralisa não vem dele. O convite dele é para se aproximar, mesmo sujo, para ser limpo por ele. E a outra chave poderosa, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Quantas vezes a gente tenta resolver tudo no braço? Tentamos ser super-heróis da fé, da família, do trabalho, carregando um peso que não é nosso para carregar. A gente se esgota tentando controlar o incontrolável, tentando vencer a ansiedade na marra, tentando produzir frutos espirituais pela nossa própria disciplina ferrenha, que quase nunca dura, sejamos honestos. E aí, a gente se frustra, se sente mais cansado ainda. Deus, através de Zacarias, está nos dizendo: filho, filha, solta isso. Para de tentar fazer na sua força. Dependa do meu espírito. É Ele quem te capacita. É Ele quem te renova. É Ele quem vai reconstruir o que está quebrado dentro de você e ao seu redor. Isso não é um chamado à passividade de jeito nenhum. É um chamado a uma dependência ativa. Fazer a nossa parte, sim, mas com a consciência profunda de que a força verdadeira, a transformação real, a vitória sobre o medo e o desânimo, essa vem do alto. É um convite para respirar fundo e dizer: Espírito Santo, eu não dou conta sozinho. Assume aqui comigo. Eu sei, na falar de esperança quando a gente está no fundo do poço do cansaço parece quase cruel, né? Parece fácil para quem está de fora dizer: tenha fé, confie em Deus. Mas a gente sabe que não é um botão que a gente liga e desliga. A esperança, às vezes, parece uma visita que nunca chega. Mas a beleza do que Deus mostrou para Zacarias e para nós hoje é que a nossa esperança não depende do nosso sentimento. Graças a Deus por isso. Ela não depende da nossa força para sentir esperança. Ela depende de quem Deus é e do que Ele prometeu. E as promessas em Zacarias são poderosas demais para a gente ignorar, mesmo quando o coração está pesado.
Deus estava dizendo ali no meio do caos e da reconstrução lenta: eu estou com vocês. Simples assim. Eu voltei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Zacarias 8:3. Ele não prometeu que seria fácil, que não haveria mais oposição ou cansaço, mas prometeu sua presença. E isso, meu irmão e minha irmã, muda tudo. Saber que mesmo na sua luta contra a ansiedade hoje, mesmo no silêncio que às vezes parece gritar na sua alma, mesmo quando você se sente esquecido, Ele está. Não como um observador distante, mas como aquele que habita no meio da nossa bagunça, pronto para agir pelo seu espírito. E a promessa não parava aí. Ele prometeu restauração, não só do templo físico, mas do povo. Prometeu que as praças voltariam a se encher de crianças brincando e idosos descansando. Zacarias 8, 4 e 5. Uma imagem de paz, segurança e vida abundante. Pode parecer um sonho distante quando olhamos para os nossos problemas. Eu entendo perfeitamente. Confesso que leio isso e às vezes penso: Senhor, será mesmo? Mas essa é a visão de Deus para o nosso futuro. Um futuro onde o medo não reina, onde a alegria volta a ter espaço. Ele é um Deus que restaura, que pega os cacos e faz algo novo e bonito. A nossa restauração pode não ser instantânea, pode ser um processo, tijolo por tijolo, como a reconstrução do templo. Mas a promessa é firme porque aquele que prometeu é fiel. E o ápice da esperança em Zacarias, a promessa clara da vinda do Messias, aquele que viria justo e salvador, humilde, montado em jumento. Zacarias 9:9. Aquele que traria a verdadeira paz, não só para Israel, mas para todas as nações. Essa promessa se cumpriu em Jesus. A nossa esperança maior não está na solução imediata de todos os problemas, mas na pessoa de Jesus Cristo, que já venceu o mundo, o pecado e a morte. Ele entende nosso cansaço, nossa dor, nossa ansiedade. Ele viveu tudo isso. E é nele, pelo poder do Espírito Santo que Ele nos deu, que encontramos a força que não temos, a paz que o mundo não pode dar e a certeza da restauração final. A esperança é olhar para Ele, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. É um ato de fé, sim, mas uma fé ancorada na rocha que é Cristo. Sei que é muita coisa para absorver, ainda mais quando a gente já está se sentindo sobrecarregado, mas eu queria te convidar a parar um pouquinho agora. Só um instante. Deixa essas palavras de Zacarias ecoarem aí dentro, sem pressão, sem cobrança. Pensando naquela imagem de Josué, o sacerdote, com as roupas sujas, sendo despido e vestido de novo por ordem de Deus. Eu queria te perguntar com todo carinho, como você tem se sentido diante de Deus ultimamente? Talvez como Josué antes da troca, com vergonha, sentindo o peso das falhas, achando que precisa se limpar sozinho antes de poder orar de verdade? Eu mesmo já lutei muito com isso, achando que Deus só me ouviria se eu estivesse perfeitinho. Que bobagem a minha, né? Conta pra mim aqui nos comentários se você se sentir à vontade, só pra gente saber que não estamos sozinhos nessa luta. E sobre aquela outra frase poderosa: não por força, mas pelo meu espírito. Onde é que você tem tentado lutar com a sua própria força? Onde você sente que está carregando o mundo nas costas, tentando vencer a ansiedade, o desânimo ou qualquer outra batalha, só no muque, e está chegando no seu limite? Talvez seja no trabalho, na família, ou até mesmo na sua caminhada espiritual. Reconhecer isso já é um passo enorme, sabia? Admitir: eu não dou conta sozinho. Isso não é fraqueza, é o começo da verdadeira força que vem de Deus. Por último, pensando nesse cansaço todo, nessa vontade de voltar para perto de Deus, mas sem saber por onde começar, qual seria um passo bem pequeno, bem simples, que você poderia dar hoje para se reconectar com Deus? Não precisa ser nada grandioso. Talvez ouvir um louvor que te toca enquanto limpa a casa, ler um versículo antes de dormir, ou simplesmente fechar os olhos por um minuto e dizer: Deus, estou cansado, me ajuda. Pequenos passos. Lembra? É pelo Espírito dele, não pela nossa força. Qual seria o seu pequeno passo hoje? Compartilha aqui embaixo também. Ler os passos uns dos outros pode nos inspirar e encorajar mutuamente.
Vamos criar aqui um espaço seguro para essa troca. Então, vamos orar? Eu sei, às vezes até para orar falta força. Mas vamos juntos, tá? Onde você estiver, se puder, feche os olhos comigo. Ou apenas abra o coração aí mesmo. Pai amado, Deus eterno, a gente se achega a Ti agora, cansados. Senhor, Tu conheces o nosso coração melhor do que nós mesmos. Tu vês o peso que a gente carrega, a ansiedade que aperta, o desânimo que tenta nos paralisar. Perdoa-nos, Pai. Perdoa pelas vezes que tentamos fazer tudo na nossa própria força, pelas vezes que duvidamos do Teu cuidado, pelas vezes que nos sentimos tão sujos e distantes que nem ousamos chamar Teu nome. Confessamos que muitas vezes nossa fé parece pequena, escondida debaixo de tanta preocupação, tanto medo. Mas hoje, Senhor, agarrados à Tua palavra, a promessa que deste a Zacarias e que ecoa para nós clamamos, lava-nos, Pai. Como fizeste com Josué, tira de nós as vestes sujas da culpa, da vergonha, do medo. Veste-nos com a Tua graça, com a Tua justiça, com a Tua paz que excede todo o entendimento. Enche-nos com o Teu Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, vem sobre nós. Porque não é na nossa força, não é no nosso muque, é no Teu poder que a gente encontra alívio e direção. É o Teu sopro que pode avivar a brasa que quase se apagou em nós. Restaura, Senhor, restaura nossa esperança, restaura nossa alegria, restaura nossa comunhão contigo. Onde há ruínas em nossa alma, em nossa casa, em nossa vida, sê Tu o reconstrutor. Dá-nos força para dar o próximo passo, mesmo que seja pequeno. Ajuda-nos a confiar que Tu estás conosco, mesmo quando não sentimos, mesmo quando tudo parece escuro. Que a promessa do Messias, Jesus, que veio humilde e salvador, seja a nossa âncora firme nesses tempos difíceis. Obrigado porque Tu não desististe de nós. Obrigado porque a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Entrego a Ti o nosso cansaço, a nossa ansiedade, o nosso medo. Toma conta, Pai. Ensina-nos a descansar em Ti, a depender do Teu Espírito a cada momento. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, nós oramos. Amém. Que essa oração possa ter tocado aí onde você mais precisava. Lembre-se, você não está sozinho nessa caminhada. Se essa mensagem falou ao seu coração, se você se sentiu acolhido aqui, deixa o seu like para eu saber que estamos conectados. Se inscreva no canal Alma Avivada para a gente continuar caminhando juntos, buscando mais de Deus no meio da vida real. E compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que também está precisando ouvir sobre essa esperança que vem de Zacarias, essa força que vem do Espírito. E claro, continue a conversa aqui nos comentários. Ler o que vocês compartilharam é muito importante para mim e para toda a comunidade que estamos formando aqui. Que Deus te abençoe muito, que Ele renove suas forças e te encha da paz dele, um dia de cada vez. A gente se vê no próximo vídeo. Fica na paz.